a infraestrutura só por si não encontrará as soluções. Senhora Deputada, conhecemos-nos há tempo sobre as mesmas preocupações. O novo modelo de portagens que eu falei aqui, tentei falar só na parcela que me diz mais respeito, que é a parcela técnica. Naturalmente, eu sou um cidadão deste país e, portanto, tenho as minhas ideias, mas independentemente disso, são mais parcelas técnicas que às vezes escapam aos seus deputados, muito sinceramente, esta conjugação de diferentes modelos a trabalhar juntos, que operam bem ou operam mal. E, portanto, naturalmente, que nas funções que nos empenham também foi solicitado já pelo Sr. Ministro, que nós estudássemos simultaneamente, uma coisa que aliás já tínhamos em causa, que é os efeitos que nós podemos trabalhar no sentido de estabelecer em relação a algumas áreas do interior condições específicas e diferenciadas do ponto de vista daquilo que é a gestão da mobilidade. E, portanto, dentro desta ótica estamos a fazer os trabalhos, nós temos algum trabalho já feito sobre isso, já tínhamos esse trabalho anterior, é normal que façamos estes trabalhos com regularidade e, portanto, dentro deste quadro destes trabalhos iremos com certeza apresentar ao Sr. Ministro e caberá ao Sr. Ministro olhar mais para essa parcela política, dado que eu gostava de fazer bem a diferença sobre aquilo que nós vamos propondo tecnicamente e aquilo que são as decisões políticas que envolvem, às vezes, considerações que nos ultrapassam. Nesse quadro foi-nos solicitado o aspecto das alternativas, portanto, da gestão das alternativas. Em relação à questão que se prende com as autoestradas, as chamadas estradas desclassificadas, aí a nossa posição é definitiva, isso é uma decisão da lei há muitos anos atrás e, portanto, não teremos nenhuma posição para alterar, nós não aceitaremos, ou dentro do nosso contrato, não podemos aceitar sequer a reclassificação de estradas. O nosso contrato é um contrato por decreto-lei, obriga-nos. Portanto, genericamente, estou nessa área. Depois, a linha da Beira Baixa, eu gostei muito da expressão que disse, porque às vezes temos que ver as alternativas ferroviárias como alternativas reais. Esta é uma delas. E deixa-me dizer que, como sabe, nós demos prioridade absoluta à linha da Beira Baixa. E, portanto, neste momento estamos já com a linha da Beira Baixa a ser estruturada em projetos já para conseguir desenvolver um conjunto de intervenções. Estamos a tentar otimizar as intervenções, porque tínhamos um conjunto de pontos, já agora é um pequeno pormenor, mas é interessante, tínhamos um conjunto de pontos que iriam ser refeitas, que tinham que ser refeitas, e os pilares das pontes têm ótimas condições e, portanto, estamos a admitir fazer só suportes novos, utilizando os mesmos pilares. Portanto, a nossa engenharia está a estruturar soluções que tornarão, digamos assim, mais fácil, mais rápido e mais eficiente, e achamos que a linha tem que fazer o suporte, porque, inclusivamente, se tivermos depois, ao nível do corredor norte, intervenções, obviamente temos de ter a linha da Beira Baixa. Portanto, é uma linha onde nós temos muita rapidez e muita prioridade. Portanto, será uma das primeiras linhas. Eu não lhe consigo dizer agora, de repente, as datas, mas, quer dizer, estamos à espera de chegar à Guarda o mais depressa possível em termos estruturais, até porque calha que a Guarda foi o primeiro sítio onde nós fizemos a fusão das instalações da ex-Refer e, portanto, temos na própria estação todas as pessoas envolvidas. E, portanto, não só por isso, mas porque é absolutamente fundamental referir. Sr. Deputado Heitor, eu tenho aqui uma nota e não consigo ler a minha nota, portanto, deixa-me só que me recorde a pergunta, que foi... É mais importante. Sim, há algumas que eu tenho aqui. Há aqui uma que não, se ficar alguma sem resposta, deixa-me dizer o seguinte. Primeiro, a nossa percepção da vertente de mercadorias que consta do PETI, eu inclusivamente na altura só estava na rodovia no PETI e, portanto, sobretudo o PETI nasceu de um grupo de trabalho, que foi um grupo de trabalho que identificou as maiores necessidades. E, portanto, nós estamos a seguir isso dentro da lógica das necessidades, percebo o que diz e, portanto, temos que conjugar estas duas coisas com alguma serenidade. Também há trabalho de passageiros aqui, estávamos aqui a falar de Lisboa e a linha de Cascais, é um dos assuntos mais prementes do ponto de vista de mobilidade que temos que encontrar, mas eu diria que ainda assim era fundamental, Sr. Deputado, e deixe-me aqui pedir até a sua colaboração, é fundamental que todas as pessoas que se dedicam aos transportes, que têm sempre a atração dos passageiros, inevitavelmente porque tem a ver com a mobilidade das pessoas, que não se esqueçam que isso normalmente leva à degradação completa da reflexão sobre mercadorias. Eu, desde que estou na CP, desde que fiz CP, que procurei nas mercadorias um assunto estratégico para o país. E estávamos em 2004. Fomos os primeiros a chegar aos 10 milhões de toneladas na altura,
pela primeira vez, num esforço comercial significativo. Eu acho que é fundamental que Portugal reflita a importância que tem de estratégia de mercadorias, tanto mais que Portugal e a Espanha são dois países absolutamente caricatos do ponto de vista da dimensão que utilizam para o transporte de mercadorias. E isso coloca-nos um problema muito específico do ponto de vista da nossa dimensão estratégica. A Espanha até pior que Portugal, como sabe, mas de facto isso coloca-nos um problema do ponto de vista da gestão do Interland e, sobretudo, coloca-nos um problema enorme que é a gestão administrativa daquilo que vão ser as incorporações de afetação sobre o tráfego rodoviário, pode de um momento para o outro tirar-nos forte competitividade que nós temos, quer em Espanha, quer após a Espanha. E, portanto, eu acho que é um assunto que, mesmo com a importância dos passageiros, não devemos esquecer nunca a importância estratégica das mercadorias, que é sempre visto um bocadinho como parente pobre desta vertente. De todas as maneiras, nós estamos a trabalhar sobre o plano que existe, como lhe digo, para 2020, as alterações que vierem a ser introduzidas têm que ser incorporadas neste processo. Dizer que há dois países, não é pelos países do mundo que eu faço uma reflexão estratégica, digamos assim, do que é melhor e do que é pior para Portugal. Eu tento fazer a reflexão sobre a experiência existente. Há dois países que fizeram uma fusão. As duas fusões são diferentes da nossa, do ponto de vista de nós estudámos-las profundamente e temos a trabalhar, temos até pro bono connosco o ex-presidente também da Suécia, que nos tem vindo a fazer este trabalho, também trabalhando connosco, já veio cá até fazer uma conferência a nosso convite, e, portanto, estes dois países, Suécia e Finlândia, têm vindo, digamos assim, a desenvolver este modelo. Já se foi anunciado até que a Suécia está a pensar de uma forma diferente, mas não, a Transquivert continua, digamos assim, a operar, e são dois países que têm as suas características e que desenvolvem uma ideia de modelo com estas características. Eu acho que vale a pena vê-lo, aprofundá-lo e desenvolver. Eu acho que os modelos anteriores não resultaram, muito sinceramente, e sou muito claro sobre isto. E, portanto, julgo que a estratégia é isso. Não vou falar mais não vou falar mais de parcerias, não acho que seja o assunto. Naturalmente, não se fazem omeletes sem partir ovos, e nós cortámos o elefante às fatias. Eu sou muito sincero, tenho um imenso orgulho na Comissão de Negociação, que começou, muitas delas em 2010 e continua até agora, e que se esforçou. Quando aceitei o lugar, sabia que nunca iria ser elogiado, senão a título póstumo. Portanto, estou completamente razoável com isso. Mas fizemos uma coisa que foi dividir o elefante às fatias. E dividir o elefante às fatias foi atacar todos os itens que estavam subjacentes um a um, que era a única maneira de rever contratos. E é isso que é normalmente elogiado internacionalmente, foi a capacidade de o fazer. E, portanto, isso o que é que foi feito? Primeiro, obras que se podiam não fazer, para reduzir investimento. Foi o primeiro movimento nesse sentido. 2. Redução de custos operacionais por excesso de qualidade presente em certo tipo de oferta que nós tínhamos. Isto custa sempre muito ouvir. Excesso de qualidade, parece que tem qualidade a mais. Não. Trazer a qualidade para um nível que seja um nível de padrão europeu. Ponto. Exatamente para responder à sua pergunta, que não podemos ser os campeões das estradas e os campeões das PPPs, no sentido de termos o maior endividamento estrutural futuro. 3. Desenvolver um modelo que tivesse em conta aquilo que era uma aferição que nós tínhamos detectado, que era a previsão de grandes reparações estava claramente empolada. Pelo facto dos custos serem mais elevados do que aquilo que poderiam ser, até porque não estavam sujeitos a concurso público se fossem feitos por um dos acionistas. 2, porque o próprio tráfego começou a reduzir-se a partir do conceito de 2007, 2008 e, sobretudo, reduziu-se muito com a introdução de portagens, o que significa, basicamente, que nós temos hoje em dia tráfego que é significativamente abaixo. Digo, para quem não sabe, eu não sou engenheiro, mas sei que, obviamente, as necessidades de reparação, a necessidade de capex ongoing, depende, sobretudo, do tráfego, isso, sobretudo, do tráfego pesado. E, portanto, em função desta circunstância, havia uma diferença entre aquilo que estava contratualizado e aquilo que tinha que acontecer. E, portanto, foi exatamente isso também o segundo ponto. O terceiro ponto. O quarto ponto foi a questão das remunerações acionistas. É um assunto que eu nunca gosto, porque transformou-se numa espécie de bandeira política. Eu peço imensa desculpa. O que se procurou foi, obviamente, também reduzir com o esforço dos acionistas dentro do quadro de aceitação. Havia acionistas que estavam numa posição mais forte, outros que estavam numa posição mais débil, e tentou-se negociar dentro dessa circunstância. E o quinto, já agora, que parece irrelevante, é que tudo isto tinha que ser feito com o acordo das instituições financeiras. E as instituições financeiras que financiaram, que já agora relembro que 50% era BEI, é para não tratarmos isto, e o resto eram 62 bancos internacionais, tinham-no feito quando Portugal era um A+, ou era um A.
E agora renegociaram quando Portugal era um B ou um 2B. E, portanto, foi absolutamente decisivo, complexo e difícil conseguir que eles aceitassem reduções pequenas dos índices de segurança do seu crédito, quando o seu crédito já era muito menos seguro, porque o responsável pelo crédito em última instância é o país, e o país já tinha um valor internacional muito mais débil. E, portanto, foi cortando esta estrutura às postas que se fez a própria renegociação que o futuro avaliará, e bem, com certeza, e desejável. Sendo que era bom que todos tivéssemos uma ideia. Quanto mais for a poupança líquida que a redução de encargos permita, melhor. E devíamos construir sobre essa base. Depois, gostaria de fazer só uma referência, Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Os 60 milhões, os 60 milhões eram 60 milhões para efeitos de previsão a 5 anos. Chame-lhe a atenção. E, portanto, não é uma previsão instantânea. 60 milhões a 5 anos significa uma redução na ordem dos 5% a 7% daquilo que é a massa salarial estrutural. Uma parte pela redução das pessoas, enfim, nós tivemos 100 pessoas que reduziram este ano, outra parte pela redução de encargos que a estrutura mais curta representa do ponto de vista de não ter a mesma necessidade de custos do ponto de vista de estrutura. Há pessoas que reduziram os salários, é verdade, há pessoas que estão zangadas por isso, com certeza. Mas isso faz parte dos custos da fusão e muitas das coisas não... Nós tentámos ser o mais justos possíveis, fizemos um assessment para 450 pessoas, não houve quadro de dirigente que não estivesse. Tenho aqui o último dos inquéritos feitos ao questionário aos dirigentes que fizeram à saída das reuniões, dizendo aquilo que está bem, aquilo que está mal. Não vejo, muito sinceramente, não queria fazer isto, não vejo sinceramente que esta fusão não esteja a correr dentro de um padrão, com a minha experiência de fusões, que é conhecida, dentro de um padrão muito aceitável. Agora vamos ver se os resultados que retiramos disto são os resultados que servem os clientes finais. Vamos ser práticos, é sobre isso que queria ter. O Sr. Deputado Bruno Dias, como sempre, o Sr. Deputado Bruno Dias é muito acutilante neste assunto. Este não é um problema instantâneo. Eu não lhe disse que tinha a sustentabilidade imediata do ponto de vista das estradas de Portugal. Não era uma junção que fosse de funcionalidade imediata, mas é um benefício futuro. Porque, de facto, o modelo como está estruturado tem um benefício futuro significativo do ponto de vista da receita versus o custo. E isso permite, de facto, Sr. Deputado, que possamos olhar para as receitas dos dois modelos e que tenhamos receitas sedentárias do lado rodoviário, que todos nós percebemos que temos, quer pela contribuição de serviço rodoviário, quer por portagens, quer por receitas de utilização, que possa servir mais adequado àquilo que é a estratégia de investimento que o Governo tem que decidir dentro da ótica da sua gestão, claramente, da Infraestruturas de Portugal. E é isso que se coloca dentro deste modelo, e é esta lógica que está subjacente deste modelo. Os benefícios que nós vamos tendo pelo facto de estarmos a obter receitas adicionais e que parte são da contribuição de serviço rodoviário, mas que também é mais fácil de perceber, porque nós aumentamos a contribuição de serviço rodoviário e isso justifica uma parcela da receita, mas também baixamos a taxa de uso e isso significava ter menos receita. Portanto, quando olhamos, não podemos olhar só para a parte da contribuição de serviço rodoviário que subiu em 2015. É verdade que subiu em 2015, mas desceu 10% a taxa de utilização de infraestruturas exatamente para potenciar mais utilização por parte da ferrovia, o que tem acontecido, graças a Deus, e sobretudo tem acontecido de tal maneira na ferrovia de mercadorias que, inclusivamente, a taxa de utilização sendo mais baixa, 10% mais baixa, acabou por ter um valor semelhante àquele que teve o ano anterior, o que significa basicamente que tivemos um crescimento de 9 a 10% do ponto de vista da utilização da nossa infraestrutura, que é o que nós queremos, porque queremos a infraestrutura utilizada, porque a infraestrutura é utilizada a muito menos do que 50%. Do ponto de vista de bottlenecks que existem de utilização da infraestrutura, nomeadamente da linha do Norte, são conhecidos, digamos assim, zonas onde, de facto, o nível de utilização da linha anda nos 70%, entre os 70% e os 90% e acima dos 90%. Portanto, criando, digamos assim, desafios significativos do ponto de vista da gestão da linha do Norte, como é conhecido. De todas as maneiras, dizer que já agora, que as pessoas gostam de dizer em números, dizer que em junho, quando eu iniciei a fusão, o Sr. Deputado Bruno Dias, eu tinha em limitações de velocidade impostas a mais de 180 dias, qualquer coisa como 56, e neste momento estão 24. Portanto, isto só para dizer que há mecanismos que melhoram claramente e daí que a pontualidade melhora. E muito isto tem a ver com a capacidade que a empresa determinou também na linha da Beira Alta, melhorando a situação, independentemente até das dificuldades que tivemos nos últimos dias ao nível da Beira Alta com os problemas do mau tempo.
Sobre as vendas patrimoniais, Sr. Deputado, não. Sobre os fundos comunitários, as capacidades dos fundos comunitários, objetivamente, que só muda pelo facto de poder juntar aos fundos comunitários, nomeadamente os fundos do SFI, que é o Plano Juncker, naturalmente outros modelos de endividamento que têm que se basear em sistemas sem garantia do Estado. E o que eu lhe estou a dizer é, teoricamente, uma vez fez-me uma pergunta, 7 vezes a BTDA, eu neste momento digo-lhe que talvez consiga mais que o 7 vezes a BTDA pelo facto de ter uma estrutura junta e, sobretudo, tenho muito mais EBITDA para multiplicar do ponto de vista da capacidade de financiamento. Depois dizer que vendas patrimoniais não são sales leaseback, nós não fazemos sales leaseback. Nós fizemos, de facto, uma venda, nós temos neste momento disponíveis para venda várias coisas, como, por exemplo, também temos a delegação regional da Guarda, porque toda a gente está na linha, está na estação, também para vender, se souber de algum comprador tenho todo o gosto. Do ponto de vista daquilo que são as vendas, nós tivemos uma oportunidade de venda patrimonial em Vila Real e antecipámos essa situação, ficando com o direito a ficar o arrendamento durante cerca de 6 meses a 1 ano, a uma taxa muito reduzida, porque é o tempo também do investidor, que é uma loja da zona, etc., desenvolver a sua atividade local, pela simples razão que nós vamos mudar para a estação. É só por causa disso e obriga, digamos assim, a um trabalho na estação. A estação já agora, se o Sr. Deputado sabe, está no centro de Vila Real, está terrivelmente abandonada, é um sítio de desperdício, tem um restaurante do lado direito que é de belíssima qualidade, mas depois do restaurante está pura e simplesmente o património abandonado. E já agora, para ficar a saber, tenho muita honra de olhar para o património, tenho muita honra de olhar para as infraestruturas de uma forma mais agressiva do ponto de vista patrimonial, porque tenho nada mais, nada menos, ao nível das infraestruturas de Portugal, qualquer coisa como, do âmbito ferroviário, 1.076.000 metros quadrados que posso, pura e simplesmente, colocar e, com isso, tirar alguma rendibilidade para o sistema. Depois, sobre a A3 e a A4, já ouvi aqui várias referências, não vou fazer mais nenhuma, a não dizer que eu, a gerir uma empresa, tenho um dever fiduciário de defender os interesses da empresa e só mudo o meu dever fiduciário, como podem imaginar, se sentir que há uma diferença em relação àquilo que foram as decisões anteriores, de conselhos anteriores. Em 12, o conselho anterior ao meu tomou uma decisão e eu preservei essa decisão que se manteve desde essa data. Caí de marco, para finalizar, que é um caso concreto, é de facto um problema. É um problema que estamos a tentar resolver no local, porque nós não queríamos a rescisão do subcontratante local. Como sabem, o subcontratante até é local, nós favorecemos muito esse tipo de soluções. O subcontratante local não o queríamos diminuir, ponto 1. Ponto 2, queríamos preservar este contrato, não queríamos rescindi-lo. Como sabe, o subcontratado, neste caso, não é uma relação nossa, a nossa relação é com o empreiteiro. O empreiteiro tem algumas características próprias, que eu não vou comentar agora. Não está numa situação fácil, estamos a tentar monitorizar tudo. Em último caso, o que pode acontecer é uma rescisão, mas isso obriga a um novo concurso, o que seria, digamos assim, estruturalmente uma maçada. Vamos tentar gerir da melhor forma a situação, mas estamos em cima dela, tenho consciência disso, porque, nomeadamente, no último fim de semana ele começou a levantar estaleiro por falta de pagamento e, portanto, nós já estamos a falar com ele outra vez, a tentar, mesmo com o subempreiteiro, encontrar aqui pontos de equilíbrio. Vamos tentando seguir, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Terminamos assim a audição do Sr. Presidente das Infraestruturas. Continuação de bom trabalho a todos.